Ouvir Deus falar conosco. E hoje, através da vida do Ita, eu quero que você receba ele com palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus, irmão. Felicidade de receber você aqui. Deixa Deus te usar. Amém. Vambora. Ó, gostei da foto. Gente, eu vou fazer mais uma oração aqui. Se você puder, feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Respira fundo. Jesus, obrigado por cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor derrame a sua presença neste lugar, Pai. Amigo Espírito Santo, venha falando conosco, Pai. Aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, que o Senhor possa derramar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos agora, Pai, todos os problemas, Pai, saia agora, Pai. E que a sua presença venha aqui agora, Pai. Vem, Espírito Santo, toque em nós. Toque em cada coração agora, Jesus. Vem, Espírito Santo, vem. Nós declaramos aqui, Pai, o sobrenatural de Deus, nós declaramos mais da presença. Nós declaramos que todas as dores, sentimentos, ansiedade, depressão, não sei como você chegou aqui, mas que a presença venha sendo palpável em nós, Pai. Que a gente não possa sair deste lugar, que a gente não saia deste lugar da mesma forma que a gente chegou aqui, Pai. Obrigado pelos louvores, obrigado por tudo, Pai. E se tem alguma preocupação agora, Pai, finanças, faculdade, família, Senhor, cai agora, mas que a sua presença venha e venha tocando nossos corações. Nós declaramos algo novo do Senhor essa noite. E nós cremos em algo que o Senhor vai fazer ainda essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Prazer, para quem não me conhece, sou o Ita. Sou de Americana, pertinho de vocês, aqui de Sumaré. Top demais. Vocês estão felizes? Contentes? Isso aí, eu gosto de jovens animados, gente. Né? A gente chega assim, né? Geralmente quando eu vou pregar em algum lugar e a galera é mais jovial assim, né? Falando assim, a galera tá sempre assim, mais morta, né? Tipo, ei, tamo aí. Até que tá legal, tô gostando. Mas glória a Deus, então. Olha pro seu irmão do lado e fala assim: eu declaro essa noite. Fala assim, olha para ele, eu declaro essa noite que você vai pagar um lanche para mim. Glória a Deus. Amém. Você pode, glória a Deus, hein? Ó, tá prometendo, tem que pagar o lanche, gente. Mas amém, gente. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer primeiramente meus pastores. Pastor Jun Cono de Americana, da Igreja com Propósito, que está sempre aí comigo também. Então, agradecer por esse momento. Eu creio que vai ser sobrenatural o que Deus vai fazer. Então, esteja com seu coração sensível, amém? Amém, glória a Deus, gente. O que eu quero falar um pouco hoje com vocês é sobre a presença de Deus. Sobre a presença, que a presença de Deus se manifesta em todos os lugares que nós estamos. Quem gosta de receber algo da presença de Deus? Quem gosta de estar na presença de Deus? Quem gosta de chegar e você começar a sentir totalmente aquela presença? Quem ama isso? Eu amo isso. Cara, eu acho que é uma das coisas que eu falo: Jesus, tira tudo de mim, só não tira a sua presença. Porque a presença de Deus, de verdade, eu falo, cara, a gente pode ter, sabe, a gente pode ter uma faculdade, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver a presença, de nada basta. E para começar, vamos abrir lá em Atos 2. Quem gosta de Atos 2 aí? Eu amo Atos 2. Eu sou capaz de falar que, de verdade, toda vez que eu leio, eu me arrepio total. Atos 2:2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não abriu, diga misericórdia também. Gente, vamos lá.
Atos 2:2, diz assim: De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo, o Espírito os capacitava. Glória a Deus, até aí. Cara, eu gosto muito dessa passagem porque a gente vê os discípulos estavam totalmente rendidos naquilo. Como assim? Os discípulos, eles estavam ali, quando Jesus morre, eles vão para uma casa, eles começam a orar. Imagina, tipo, eles largaram tudo para estar com Jesus, aí Jesus morre, né? Eu fico imaginando se alguma situação da minha vida, ou você pode pensar aí, alguma situação de trabalho, ou qualquer outra coisa, aí Deus fala para você: ei, sai do seu trabalho, ei, larga isso daí. E aí você vai lá e larga, e você não sabe o que você vai fazer. Quem já passou por isso? Por uma situação assim? Você falou assim, Deus está falando assim para você: ei, você precisa dar um passo de fé. E aí você precisa dar esse passo de fé. Quem já passou por isso? Amém, glória a Deus. E eu olhando para essa situação, olho como os discípulos estavam naquele lugar, nessa situação, mas eles tinham algo que fazia eles ficarem neste lugar. Em Lucas 24:44 diz assim: E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as escrituras. E ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Agora que fica legal. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Não sei se vocês entenderam, mas eles tinham uma palavra de ficar naquele lugar. A pergunta que eu faço hoje para você é: o que você está fazendo condiz com aquilo que o Senhor entregou para você? Aquilo que o Senhor falou com você aquele dia, totalmente, que você sabe que é uma palavra de Deus, você tem permanecido ou feito do seu jeito? Ou voltado para as suas velhas práticas? O que você tem feito? Qual posição você tem tomado? Qual a autoridade que você carrega? E esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês. A presença, se você estiver anotando, o primeiro ponto é: a presença é prioridade para você? Sabe, eu estava em Alphaville agora, e a galera estava falando assim para mim, né? Eu estava lá num dos escritórios, com uma galera assim, tipo, cheia de dinheiro. E eles falaram assim: Ita, vem para cá, você vai ganhar muito dinheiro. Vem para cá porque eu quero que você esteja aqui, você vai ganhar muito e muito dinheiro. E a primeira coisa que eu falei: nossa, que bênção, né? É bom você pensar em dinheiro, porque às vezes as coisas a gente não consegue fazer sem dinheiro. Só que, naquele momento, o Espírito Santo veio e falou comigo: ei, você pode ter o dinheiro, mas você precisa primeiramente da presença. Porque dinheiro sem presença, de verdade, eu não quero. Eu não quero um dinheiro fácil, eu não quero saber de projetos que o Espírito Santo não esteja envolvido. Não que lá não está, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou orando ainda sobre. Mas algo que Deus falou comigo foi sobre: se você tiver a presença, tudo vem. Já percebeu? Tudo vem. Porque se você tem a presença de Deus e você começa a obedecer, que é muito difícil obedecer, porque a gente é teimoso, a gente começa a andar, e aí Deus fala para você ir para um caminho e você quer ir pelo outro, porque você fala: meu Deus, se eu for por esse caminho parece que vai dar certo, Deus. Mas Deus está falando: ei, é por aqui. É difícil a obediência, mas se a gente obedece, tudo vem. A presença vem. O dinheiro vai aparecer as pessoas certas para você se conectar. E eu falei assim, viu? Amém, glória a Deus. Eu recebo, eu quero também receber mais, eu quero poder ter o meu financeiro melhor. Mas eu preciso primeiramente da presença. Isso basta. Isso basta. Isso basta, sabe? Não sei se você está entendendo que a presença de Deus, ela basta. A gente estava conversando aqui no carro agora, que a gente estava conversando sobre o propósito de Deus e entender por que algumas coisas não estavam dando certo.
Para vocês entenderem um pouco, eu gravo conteúdo hoje para a internet, tal, para quem não conhece, mas faz 4 anos que eu gravo conteúdo para a internet, cristão, mas já fazem 12 anos que eu estava por aí gravando conteúdo, e nunca deu certo, até eu sofrer bullying na escola, e eu largar isso e falei, cara, isso aqui não é para mim. Se eu tivesse dado certo naquela época, em 2012, 2013, que eu nem conhecia Jesus, talvez eu estaria com vários seguidores, talvez eu estaria com muito dinheiro, talvez eu estaria nos melhores lugares, só que eu não teria conhecido o que há de melhor nessa terra, o que há de melhor aqui, a presença, Jesus. Então eu entendo que, depois de todo o processo de bullying, depois de todo o processo que eu passei, eu entendi que mesmo assim, Deus, Ele queria me usar. Eu entendi que mesmo assim, Ele queria usar uma dor minha, que eu falei, cara, eu nunca mais quero mexer com a internet. E aí vem Deus, Ele começa a trabalhar naquilo que era mais dolorido para mim, naquele bullying, naqueles traumas que eu tinha. E aí eu comecei a entender, Deus, que Ele quer me usar nessa área, porque Deus, Ele quer usar você nas suas maiores dificuldades. Deus, Ele quer usar você nas suas maiores fraquezas, naquilo que você está passando, porque Ele quer te permanecer nesse lugar, fortalecer você, para que você possa alcançar outros corações e gerar um testemunho. O problema é que muitas das vezes a gente começa a passar por um problema e a gente acha que às vezes isso é obra do inimigo. Pode até ser, mas Deus, Ele quer ensinar você através do seu problema para você viver o sobrenatural. Quer viver o sobrenatural? Sai do natural. Quer viver o sobrenatural? Começa a mostrar que você quer alcançar o reino de Deus. Como que você alcança? Renúncia. Como que você alcança? Dando prioridade a isso. Prioridade a Deus. Ontem eu estava na Avenida Brasil, em Americana. Alguém conhece a Avenida Brasil lá? Onde fica o Mac, a galera ali que dá o rolê. Cheguei lá para evangelizar. Tinha acabado de chegar de Alphaville, eu falei, mano, eu preciso ir lá. Cheguei lá e eu estava fazendo evangelismo e tal. E eu perguntando para a galera, eu perguntei para umas 5, 6, 7 pessoas. Eu falei assim, viu, por que você não vai na igreja? Por que você desistiu? Por que você saiu da igreja? E a maioria disse, não tenho tempo. Por que você não vai mais frequentar aquilo que Deus tem para você? Por que você não vai mais na igreja? Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Só que a real não é a verdade que é o tempo. É que a prioridade não é mais isso. Graças a Deus aqui tem muitos jovens aqui, estou muito feliz. Glória a Deus. Mas eu não sei se vocês percebem, a tendência é que quando a gente vai ficando mais velho, mais fácil é a gente se distanciar da presença de Deus. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha tanta paixão, não que eu não tenha hoje, mas eu era, sabe aquele vamos fazer aquilo, eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero alcançar vidas para Jesus, eu quero fazer mais e mais e mais. Esse coração, amém? Quem entende, quem já teve esse coração, ou quem tem esse coração, amém? Glória a Deus. E eu lembro que eu era muito assim, eu tentava fazer um monte de coisa. Só que quando a gente começa a crescer, a gente vai vendo outras responsabilidades. Você começa uma faculdade, você começa como adolescente, você está apaixonado por Jesus. O que você tem de compromisso quando você é um adolescente? Escola, igreja, a sua família, tem um tempo para a sua família, beleza. Aí você começa a crescer, aí entra a faculdade, aí a faculdade é mais puxada. Depois da faculdade, você começa um relacionamento, né? Que a galera quer se relacionar, quer ter um namoro. Daqui a pouco você casa, daqui a pouco você quer melhorar um trabalho, daqui a pouco você quer ter filhos. E o que é mais fácil de negociar? Será que é mais fácil negociar o seu tempo com Deus ou com qualquer outra coisa? A primeira coisa que a gente faz é deixar de ler a Bíblia, é deixar de orar, é deixar de viver o sobrenatural. Nossa, mas eu preciso cuidar do meu filho, não tenho mais tempo. Nossa, eu preciso dar atenção para aquela pessoa. Nossa, eu preciso estudar mais, porque eu preciso passar naquela faculdade, eu preciso fazer aquilo. E aí a gente nunca chega num lugar. É sempre correndo atrás de coisas, e a gente esquece totalmente da presença. Quem já se sentiu nesse lugar? Então, sabe, correria a gente sempre vai ter. Mas, gente, de coração, não negocie a presença de Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. Vai vir oportunidade. Vai vir aquela garota que você sonha em namorar. Ou vai vir aquele garoto que você fala assim, meu Deus, eu quero ele.
Mas cara, se você negociar a presença, tu perde tudo. Esse tempo atrás eu estava quase namorando. Final do ano, assim, eu estava quase namorando. E eu falei, mano, agora vai, né? Glória a Deus, agora vai, ô glória. Eu sou muito discreto também, gente. Eu fico postando na internet e tal, eu estava orando e tal. Mas estava tendo um tempo de oração para ver se combinava as ideias, se era tudo isso mesmo e tal. E eu lembro que a gente estava muito junto. E a gente estava fazendo as coisas de Deus, estava pregando, ela ia comigo, fazia um monte de coisa. Só que aconteceu algo que me quebrou. Estava dando 2 meses já de oração, a gente já ia começar a namorar. E ela disse que ela não estava pronta, não queria e tal. Enfim, não deu certo. E aí eu comecei a questionar Deus. Deus, eu estava fazendo tudo certo. Eu estava indo pregar. Eu estava indo orar, a gente estava orando, a gente estava lendo a Bíblia, a gente estava fazendo todas as coisas. Só que a diferença é que eu estava totalmente criando um ídolo dentro do meu coração, um relacionamento. Meu maior sonho é ter uma família, ser pai. Meu maior sonho é ser pai, ter uma família. Tenho 26 anos. E aí, quando eu comecei esse relacionamento, eu vi que eu criei um ídolo dentro do meu coração. E aí eu perguntei para Deus, por que não deu certo? Por que essa dor que eu estou sentindo? E aí Deus falou bem claro comigo assim, o Espírito Santo veio numa madrugada que eu estava orando, e Ele falou assim, sabe essa dor que você está sentindo? É a mesma dor que eu senti quando você me colocou no lugar dela. Você colocou ela no centro. Você está fazendo as coisas para mim, mas você não está vivendo o real motivo. E aí eu falei, é isso. Eu lembro que eu chorei muito e eu falei, Deus, eu não quero mais negociar, sabe? Eu não posso negociar mais o que é mais lindo aqui, sabe? A palavra. Eu não posso negociar. Ah, mas é de Deus, estou fazendo as coisas de Deus. Mas a pergunta que eu estou fazendo para você hoje é, você está fazendo realmente para Deus ou você está fazendo atividades para Deus? Tem uma grande diferença de você adorar a Deus no que você faz e uma grande diferença de você fazer só por fazer. Tem muita gente que está aqui na igreja, talvez você está servindo, talvez você está aqui todo dia na igreja, mas você não está com o seu coração totalmente rendido à presença. E como é estar rendido à presença? É quando você entende o real motivo, que o seu coração queima por aquilo. O seu coração queima tanto, que você adora o Senhor servindo. Não, você não está fazendo somente por fazer, mas você entendeu o real motivo por que você está aqui. Você não está aqui na igreja por mais um culto. Você não está aqui para você ouvir mais uma palavra. Mas você está aqui porque você quer mais de Deus. Amém? Faz sentido? Amém? Glória a Deus. E a pergunta que eu faço para você agora é, todos nós queremos mais a presença de Deus, amém? E por que você quer a presença de Deus? A gente pode orar aqui, vir a presença do Espírito, tocar em todos nós. Mas por que você quer essa presença? Eu lembro que eu estava num evento, e aí tinha uma menina que ela estava estava lá, era um evento de um estádio lá, e aí a menina estava assim, estava tocando louvor lá, ela, conversando assim com as pessoas, nada, aí começou a tocar uma música, trocou de louvor, acho que ela não conhecia, trocou de louvor, aí tocou lá o Me Atraiu, da Gabriela Rocha, estava lá, cantou essa música. Aí a menina, meu Deus, me atraiu. E ela caiu no chão, falei, meu Deus do céu, glória a Deus. E ela assim, sabe? No primeiro louvor ela estava depois estava ali chorando, estava ali, falei, glória a Deus, amém. Mas a pergunta que eu faço é, será que a gente está sendo movido por louvores ou será que a gente está sendo movido pela presença? Eu não estou aqui para julgar ela não, mas isso me fez refletir que muitas das vezes a gente espera um louvor para a gente começar a sentir a presença. O que é isso? A gente começa a viver como se o Espírito Santo, a gente sente uma emoçãozinha e isso é a presença e já basta. Será que a presença de Deus é isso? Eu não consigo me contentar com isso, cara, porque a presença de Deus ela é muito mais que isso. Quando a gente está falando da presença de Deus, é quando a gente começa a viver o sobrenatural, quando a gente começa a viver milagre, quando a gente começa a viver, palpavelmente, a gente começa a sentir um ambiente totalmente rendido pela glória de Deus.
E é isso que eu procuro aqui. Quem procura isso aqui também? Para que a gente possa viver o sobrenatural, aonde a gente possa passar, a gente possa deixar o reino de Deus, sabe? Tirar toda a morte que há nesse mundo e a gente levar o reino de Deus. É quando você vai no mercado e tem uma senhorinha tentando pegar um alimento ali, ela não consegue, você vai lá e ajuda, e você começa a trocar uma ideia e fala de Jesus para ela. É talvez você chegar num banco, você está na fila, tem uma fila imensa, e você puxar assunto, ei, nossa, que demora, né, não sei o que e tal, e você falar de Jesus ali. Essa é a diferença, é você mostrar o reino de Deus. A presença de Deus não é para você, porque se você deixa só para você, você vira uma pessoa orgulhosa. Você vira uma pessoa que você está cheio da presença, enquanto as pessoas ao seu redor estão procurando o remédio que você tem, que é a presença. A gente não vai estar aqui no culto e terminar esse culto cheio da presença e você sair dessa igreja e voltar para a sua rotina, não. De coração, cara, se você está aqui, você quer receber mais da presença e vai embora do mesmo jeito, cara, o que você está fazendo aqui? De coração, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram em verdade e em espírito. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, a presença de Deus traz admiração. Eu não sei vocês, mas eu amo ouvir sobre avivamento. Quem gosta de avivamento aqui também? Nossa, eu amo ouvir as histórias, sabe? Tipo, eu amo, cara, é surreal, porque eu falo, cara, eu queria estar vivendo tudo o que esses pregadores, que Billy Graham estava vivendo, que John Wesley estava vivendo. Eu falo, cara, eu queria poder estar ali. Só que aí Deus um dia eu estava orando e eu falei, cara, eu quero viver o que eles estão vivendo. Aí Deus falou para mim assim, ei, você quer viver? E cadê a renúncia que você está fazendo? Cadê a renúncia que você está entregando? Eu estava lendo um livro que chama Caçadores de Deus. Alguém conhece Caçadores de Deus? Muito bom, recomendo para vocês. E eu lembro que eu estava lendo esse livro e uma parte me pega muito, que ele estava num lugar assim orando. Esqueci, até marquei aqui. É Tommy Tenney o nome dele. Ele estava orando e fala que a presença de Deus era tão forte onde ele estava, que as pessoas começavam a passar. Imagina, tá cheio de carro ali, começa a passar os carros, os motoristas começam a sentir algo diferente. Então eles param os carros ali, imagina ele lotado de carro e as pessoas entrando aqui, porque a presença ela é palpável. Eu falo, Deus, eu quero viver isso. Sabe, começar a viver tipo, que a presença é tão palpável, mas tão palpável que você não precisa ficar postando um story para chamar a galera. Que você não precisa ficar postando um vídeo, que você não precisa postar nada. Mas que a presença ela é tão nítida aqui que as pessoas falam, ei, meu Deus, eu quero ir lá, porque a presença está ali, eu quero ir ali, eu quero mais da presença, mais da presença. O que você tem renunciado para isso? Sabe o avivamento de País de Gales? 14 anos, Evan Roberts, acho que é assim, Evan Roberts, orou. 14 anos por um avivamento. E a gente ora uma vez, aí Deus não responde, e a gente desiste daquela oração. Irmão, 14 anos. Sabe o que é 14 anos? 14 anos. Orando pelo avivamento em País de Gales. Imagina se ele tivesse desistido na primeira, na segunda, É o que o inimigo tem feito hoje em dia, a gente não consegue mais orar, sabe? A gente não consegue orar mais 5 minutos. Ou se a gente consegue, a gente tem que colocar um pad, a gente tem que colocar uma música de fundo, a gente precisa de algo para sentir a presença. Glória a Deus, é muito bom, eu gosto pra caramba de pegar um violão, tocar no meu quarto sozinho, falar com Deus, eu amo. Mas será que a gente consegue adorar na mesma adoração se a gente estiver em silêncio? Às vezes Deus está esperando a gente ficar em silêncio. Só que é tanta informação que entra aqui, ó, que a gente não consegue parar para ouvir a voz do Espírito Santo. A gente não consegue parar. É toda hora. Reels, TikTok, YouTube, Shorts, tudo. Toda hora, informação. A gente não consegue parar para ouvir a voz de Deus.
Eu sou testemunha disso, porque eu trabalho com isso aqui. Então, toda hora tá ali. E aí você começa a ler, aí você já se perdeu inteiro, nossa, tem que voltar. Deixa eu colocar um pad, deixa eu colocar uma música aqui, deixa eu colocar um louvor. Será que nós estamos realmente sensíveis à voz de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu palpavelmente a voz de Deus? Se você não tiver intimidade com Deus, como que Ele vai te dar isso? Sabe? Eu sei que nós queremos buscar esse lugar da presença. Mas se nós não estivermos totalmente e ter uma intimidade com Ele, como que Ele vai entregar? É a mesma coisa aqui do irmão aqui, ó. Qual que é o seu nome mesmo? Cleiton? Igor, nossa, eu vi Cleiton, né? Nada a ver, né? Mas imagina, o Igor aqui fala que vai fazer um lanchão na casa dele. Glória a Deus, um lanchão. Amém. Aleluia, me chama, tá? Mas imagina, ele fala assim, cara, eu vou fazer um lanche lá em casa e tal. E aí, ele ia fazer um lanche. Mas não dá para ele chamar todo mundo. Por que não dá para chamar todo mundo? Porque talvez, não sei, né? Em nome de Jesus vai caber todo mundo na sua casa, glória a Deus. Recebe uma mansão aí, em nome de Jesus, amém. Mas, geralmente você não vai chamar todo mundo para ir na sua casa. Você vai chamar aquelas pessoas que são íntimas de você. E é a mesma coisa com Deus. Deus ele está esperando aqueles que são íntimos, sabe? Lógico que Ele vai fazer se você não tiver. Ele é tão misericordioso que Ele faz ainda. Mas e aqueles que estão totalmente íntimos da presença, sabe? Será que você realmente consegue chamar Deus de amigo? Será que Ele realmente é seu amigo? Será que você consegue ouvir palpavelmente o que Ele está falando com você? O que você tem trocado a presença dEle? Eu falo porque é muito fácil, gente, trocar presença. Você começa a receber mais dinheiro, você começa a receber mais ofertas, você começa a receber um monte de coisa, você começa a querer mais aquilo e a presença vai ficando para trás. Eu falo e eu vou falar de novo. Não negocie a presença. Não negocie aquilo que é o mais especial, sabe? Não tem como você fazer um pão. Tô falando agora, pega aí. Não tem como você fazer um pão sem você saber a receita do pão. O pão da vida. Não tem como você atrair a presença se você não conhecer a presença. Porque você vai lá e recebe a presença. Tá, o que você vai fazer com ela agora? O que você vai fazer? Terceiro ponto. A presença de Deus traz grandes desafios. Naquele lugar que eles estavam, os discípulos, as pessoas, elas zombavam deles. Então eles estavam ali, orando e tal, e vem a presença de Deus, e o que é a primeira coisa que eles falam? Que eles estavam bêbados. E eu lembro uma experiência, foi uma das minhas experiências mais marcantes. Eu estava num retiro, e eu pedia para Deus, Deus, faz algo novo na minha vida. Faz algo novo na minha vida, eu quero viver. Sabe, eu quero mais, sabe, nossa, eu quero mais da presença, eu não quero saber mais de nada, eu quero da presença. Eu estava nesse retiro, e aí, eu estava orando e, de repente, acabou o culto. E à noite, gente, não, daí vai pegar os crentes aqui, tá? À noite tinha pizza, e eu já estava assim, né? Nossa, acaba logo para eu comer aquela pizza, né? Acaba logo, eu quero pizza, nossa, todo dia comendo comida e tal, mas hoje é diferenciado, vai ter pizza, né? Tipo, eu fiquei mó feliz. Aí pensando na pizza, de repente, acaba o culto, o Espírito Santo começa a falar comigo, e eu começo a entrar ali num lugar com Ele ali, e de repente eu começo a ser totalmente, sabe, rendido à presença dEle. E ali eu fiquei ali no chão, ali, tipo, orando, falando com Deus, e Deus falando comigo e tal. De repente, duas pessoas que estavam lá, elas olham de longe, eu estava sozinho lá no salão, elas olham de longe e falam para mim, Ita, depois, né, eles me contando que, Ita, eu via 2 anjos, eu vi uma áurea gigante e via anjos sobre você. E aí eu, meu Deus do céu, né, o que está acontecendo? E eu ali naquela presença, de repente, a presença de Deus estava ali tão palpável ali naquele lugar, que começou a encher de gente naquele lugar.
encher de gente, e a gente começou a orar ali, e a gente ficou 2, 3, 4 horas orando, alguns sendo batizados em línguas, batizados pelo Espírito Santo, e estavam todo mundo ali, reunidos ali mesmo, se entregando na presença. Eu queria saber de pizza, eu queria saber da presença, estava nem aí mais para pizza estava congelada já. Falei, cara, eu quero essa presença. E o mais engraçado de tudo, tinha algumas pessoas que não foram para lá, e elas falavam assim, nossa, isso daí é tudo emoção, isso daí é tudo emoção, isso aí, sabe, eles não estão vivendo de verdade. E ali, quem estava ali, estava recebendo a presença de Deus. De repente, no outro dia, eu fiquei um pouco chateado, né, porque as pessoas estavam falando que não era de Deus ali que estava acontecendo, estava até zombando da situação. Mas uma menina que não tinha ido, ela dormiu. A única menina que não foi naquele dia, ela dormiu, ela perdeu a hora, dormiu. Ela teve um sonho, e o sonho dela era que ela estava numa chácara, naquele retiro, e naquele retiro ela via muitos demônios ao redor, e de repente, quando ela entra na casa, os demônios saem assim, e tinha alguém ali deitado, com uma áurea, mesmo a presença de Deus estava ali. E ela não sabia de nada que tinha acontecido aquela noite. E ela me contando, eu falei, uau, é isso, é isso. E para confirmar mais ainda, a gente estava ali orando, e a gente estava orando sobre Atos 2, que é a palavra que a gente está falando hoje. E todas as últimas palavras daquele retiro foi sobre Atos 2. E não estava sendo combinado, era um pregador de cada lugar, Atos 2, Atos 2, Atos 2. E eu falei, cara, é isso. As pessoas podem falar, porque quando você vai buscar a presença, você está tanto na presença, as pessoas vão começar a olhar para você, ou elas vão falar bem, ou elas vão falar mal. Mas eu não me importo, porque se eu estou com a presença, eu estou com tudo. Se eu estou com a presença, é isso que eu preciso. Se eu estou com a presença, é esse lugar que eu quero estar. Eu não quero estar mais em nenhum lugar, mas eu quero a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. E a gente vê muito isso quando a gente olha para a Bíblia, gente, de verdade. A gente vê aquelas pessoas que tiveram um encontro com Deus total. Me fala alguém que não passou por dificuldade, que não viveu o milagre de Deus, que viveu com Deus. Não tem. Vai ter dificuldade, vai ter processo, vai ter coisa que você vai querer desistir, vai ter coisa que as pessoas vão falar, ei, você não serve para isso. Vai ter pessoas que vão olhar e falar, cara, para com isso daí. Mas se você tem uma palavra, mano, se você tem uma palavra de Deus, vai. Se você tem uma palavra de Deus, vai com tudo. Porque Deus, Ele quer te usar nessa área. Deus, Ele quer derramar algo novo. Deus, Ele está esperando você se posicionar com a autoridade que você tem. Ei, entenda que Deus, se Ele entregou algo para você, e todos nós temos um dom que Deus entregou, busque esse dom, busque aquilo que o Senhor está chamando você, porque Deus, Ele quer te levantar como autoridade onde você está. Eu entendo que eu não vou conseguir alcançar todo mundo, como você também não vai alcançar todo mundo, mas se nós fizermos a nossa parte, todos os lugares que a gente está, a gente consegue alcançar essa geração. A gente consegue alcançar Sumaré, a gente consegue alcançar Americana, a gente consegue alcançar Campinas, a gente consegue alcançar todo esse mundo. E agora a gente está chegando agora no Descende, né? Alguém vai para o Descende aqui? Descende? 2026 aí vai ter Descende em... Nossa, esqueci, é Recife, Belém do Pará e Belo Horizonte por enquanto. Mas eu vendo o Descende, é doido que eu estava em 2020, né? E foi surreal o que aconteceu lá. A presença de Deus foi surreal. E nós estávamos sendo enviados para algo. E o que é esse algo? É para que a gente possa ser enviado para falar do reino de Deus. Aqueles que estão em missão, aqueles que estão vivendo, mas que a gente possa adorar o Senhor. Eu fiquei muito feliz com isso, que vai ter de novo, depois de 6 anos. Porque teve 3 estados lotados em adoração. Mas eu fico triste também porque a gente não entendeu o real motivo. Aqueles que estavam lá, muitos deles desviaram, muitos deles saíram da presença, muitos deles esfriaram. Mas a gente vai ter que fazer mais um, porque o Brasil, ainda não entendeu que Deus, Ele quer derramar uma chama de avivamento em nós. Mas depende do nosso posicionamento. Posicionamento. Você pode viver aqui, gente, de verdade, os melhores movimentos, os melhores eventos, mas se você não posicionar, essa chama vai apagar. Porque é palha,
palha seca, palha para. Essa chama ela não pode apagar. Para de querer viver de movimento. Para de querer viver de sempre um louvor novo, sempre um louvor novo. Glória a Deus, escutem mesmo. Mas para sempre de querer algo novo ali. Vamos para a palavra. Vamos viver a palavra. Vamos viver o que é mais necessário, que isso aqui não pode mudar. A presença ela está aqui. Você não precisa de um louvor novo, você não precisa de uma intenção nova, você precisa da presença. Fala assim: vem Espírito Santo, porque Ele vai vir. Ele só está esperando você falar. Ele só está esperando você tomar a posição de se entregar totalmente para Ele, de você ir totalmente rendido, de você se entregar totalmente, ao ponto de você não ter mais nada. Eu falo: Jesus, de verdade, se o Senhor quiser tirar a rede social minha, tira, porque eu não quero saber disso aqui se não tiver a presença. Pô, é legal, as galera vem e fala: eita, vamos tirar uma foto e tal. Pô, legal, bacana. Mas me encanta muito mais quando alguém chega em mim e fala: ei, cara, como que eu busco mais a presença? Como que eu faço para estar mais nesse lugar? Cara, eu vejo algo diferente em você, eu vejo que você carrega algo. Cara, isso aqui me impressiona muito mais, cara. Sabe? O que as pessoas estão falando sobre você? Qual que é a imagem que as pessoas têm sobre você? É sobre uma pessoa que é cheia da presença do Espírito Santo? Ou será que é uma qualidade que você tem? Tipo, nossa, ele é o melhor técnico em informática. Nossa, ele é o melhor jogador. Nossa, ele faz isso aqui. Cara, de coração, eu quero ouvir que eu estou fazendo o que o Senhor tem me chamado para fazer. É isso que eu quero viver. Quem quer viver isso também? Que as pessoas possam olhar para a gente de coração e ver a presença de Deus palpável em você. Sabe, gente? É cada dia um lançamento novo. Agora é o The King lá, o Miguel lá. Mas cada dia é uma coisa nova. Tem 15 anos, tá aprendendo na vida ainda. Mas o que a gente está fazendo, sabe? O que a gente está fazendo? E, sabe, eu lembro que eu falava muito para Deus que eu queria uma experiência nova assim com Ele, sabe? E aí eu comecei a me entregar, e eu falei: Jesus, eu quero algo novo com o Senhor, porque eu quero viver grandes coisas. Até que um dia Deus ele me deu uma experiência que eu nunca esqueço, que eu estava numa vigília, e a gente estava orando ali, foi, sabe, todo mundo no chão ali, acabou, foi surreal. Sabe aquela vigília assim, pá, aquela vigília, você fala: meu Deus, eu quero mais uma dessa. Foi assim, mas eu cheguei em casa, cara, e eu dormi. Aí eu sonhei com Jesus e eu sonhava que eu estava com Ele num lugar muito aberto assim, e Ele chegava e me abraçava, e eu falava: cara, é isso que eu quero, sabe? E aí eu acordei e eu começava a orar em línguas. Foi a primeira vez que eu comecei a orar em línguas, de madrugada assim, cara, muito doido. Eu comecei a orar em línguas ali, e eu falei: cara, é esse lugar que eu quero estar. É esse lugar que eu quero buscar. É esse lugar da presença, ser tão palpável, mas tão palpável, que eu não quero mais saber de nada, cara. No outro dia acordar cedo, eu estava nem aí, eu queria saber disso, sabe? Qual foi a última vez que você acordou e você foi tirar um tempo com Deus? Qual foi a última vez que você acordou do nada, de madrugada, e Deus está te chamando: ei, vem para cá, mas o cansaço te venceu, o seu desânimo venceu você, os seus problemas venceu você? Qual foi a última vez? E você se derramar em lágrimas, você se derramar e você falar: cara, a gente está muito preocupado em tirar uma foto bonita, que a gente estava aqui na igreja e tal, ou fazer alguma coisa e tudo, ou borrar a maquiagem, as meninas no caso. Mas será que a gente está se preocupando tanto com a nossa imagem, que a gente vai passar? Não deixa o Espírito Santo trabalhar. É como se fosse uma válvula, sabe? Tipo assim, você começa a sentir a presença, aí você fala: não, peraí, deixa eu voltar. Ou você começa a viver algo novo com Deus, e aí você recebe um pouquinho, aí você já para e fala: nossa, o Espírito Santo veio e parou. Será que a gente está totalmente sensível à voz dele? Para terminar, se a banda quiser subir, pode subir. Quarto ponto.
Alcance a presença. Deus, ele só vai derramar em você se você tiver fome por isso. Se você tiver fome, ele vai derramar. Eu lembro até um amigo meu, ele falava muito assim, né? Se você tem fome, come mais. Se você tem fome, busque mais. Se você tem fome, vai mais profundamente. Porque a presença de Deus vai vir. E aí você começa a buscar. E eu e a minha mãe, né? Para vocês que não sabem, minha mãe se converteu faz 3 meses. Glória a Deus. Aleluia. Minha mãe era espírita, tá? Mas eu estava viajando agora e ela falou assim para mim: filho, por que você não me apresentou aqueles louvores antes? Porque se você tivesse me apresentado esses louvores, com certeza eu teria me convertido. Eu falei: mãe, eu digo que não. Porque os seus olhos não estavam no louvor. Os seus olhos não estavam na presença de Deus. Os seus olhos estavam em outras coisas. Mas a partir do momento que você se entregou para Ele, você começou a ver que isso fazia sentido. E que a presença de Deus ela é palpável no louvor, na Bíblia, na oração, naquilo que você faz para Ele. Em adoração ao Senhor. Graças a Deus hoje minha mãe está 3 meses, ela está indo todo sábado, todo domingo, perdão, toda quinta. Então ela está, sabe, fervorosa pelo Senhor. Isso tem me alegrado muito, porque eu tenho orado muito pela minha família. Eu tenho orado muito porque eu era o único cristão da minha família. Mas a minha mãe aceitou Jesus, minha avó aceitou Jesus, minha tia aceitou Jesus, tudo nesse ano. E não ia fazer sentido eu estar pregando em vários lugares, mas não ganhar minha família para Jesus. Não ganhar os meus amigos para Jesus. É muito legal quando vem gente aqui na frente e vem, aceita a presença e fala: eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Mas ia doer muito em mim se minha mãe não tivesse aceitado Jesus. Só para vocês terem noção, dezembro do ano passado, né, não tem como ser esse ano, mas dezembro, a gente estava indo viajar e minha mãe chegou em mim e falou assim: Ítalo, por que você acha que o vô, né, meu vô ele morreu, você acha que o vô ele está aqui ainda com a gente? Será que o espírito dele está aqui? E aí minha mãe perguntou isso pra mim, eu falei: meu Deus, como que eu vou responder minha mãe? Mas aí eu falei: amém, vai dar certo, em nome de Jesus. E eu falei: mãe, eu não acredito. Eu acredito que ele ou está indo para o céu, ou ele está indo para o inferno. E aí minha mãe, muito indignada, ela falou assim: é por isso que eu não acredito. Ele foi uma pessoa boa, é por isso que eu não acredito no que você carrega. Eu não acredito naquilo que você está fazendo. Não acredito nesse Jesus. Cara, isso me doeu. Dezembro. Janeiro, eu estava indo para uma missão e Deus foi bem claro comigo. Eu estava voltando de Balneário, tinha acabado de chegar de Balneário. E aí Deus falou comigo assim: ei, volta para casa. E eu falei: mas eu tenho que servir, tenho que fazer as coisas aqui, Deus, não posso voltar para casa. Só que ele falou: volta para casa. E eu com a mala pronta, tudo certo. Voltei para minha casa e minha mãe estava chorando. Ela tinha acabado de terminar o relacionamento dela. 13 anos. E aí eu falei: mãe, o que você está fazendo? Por que você está chorando? E ela falou: não aguento mais, sabe, eu estou sentindo uma depressão muito forte, eu não aguento mais tudo isso. E ela, não sei o que ela ia fazer naquele lugar, mas eu falei: mãe, o que está faltando em você é a presença. É a presença do Espírito Santo. E ela falou: mas não vai dar certo, eu nem sei quem é o Espírito Santo. Eu falei: mãe, você quer mais a presença? Você quer experimentar algo novo com Deus? Deus ele quer te derramar essa noite. Deus ele quer derramar algo novo na sua vida. Mas você precisa estar com o seu coração totalmente aberto naquilo que Ele quer fazer. Eu estava indo para a missão, mas Deus falou comigo que eu precisava voltar para casa. Eu não sabia o motivo, mas quando eu cheguei aqui eu entendi. Você quer algo novo? Minha mãe falou: sim, eu quero. Então de repente a gente começou a orar. Eu falei: mãe, eu vou começar a orar por você, mas abra o seu coração a Jesus. E a gente começou a orar.
falar: Jesus está nessa casa, o Espírito Santo está nessa casa. Nós declaramos que toda dor saia daqui e que em nome de Jesus o inimigo não tem poder. E aí de repente minha mãe começou a encher. Eu falei: enche mais da presença, Espírito Santo. Enche minha mãe da presença, enche minha mãe da sua presença. E de repente minha mãe começou a orar ali e ela começou a pegar fogo. Ela falou: não estou sentindo minhas mãos, não estou sentindo meus pés. E de repente ela começou a sentir um fogo da presença do Espírito. E ela falou assim: ei, eu quero mais disso. Eu não sabia quem que era o Espírito Santo, mas eu quero mais disso. E a gente começou a orar. Eu falei: mãe, você precisa aceitar primeiramente Jesus como seu único e suficiente Salvador. E naquela noite a gente orou. Minha mãe aceitou Jesus dentro da minha casa. E de repente, cara, era o meu maior sonho, minha mãe aceitar Jesus, cara. Porque eu ouvi da minha mãe que não fazia sentido, me machucou muito. Mas eu entendi que Deus, Ele queria usar. Eu precisava me posicionar dentro da minha casa. O que você precisa fazer hoje para entregar para a presença dEle? Deus, Ele está chamando você hoje, sabe? Eu falo com o meu coração muito tocado, porque eu não quero perder mais ninguém. Deus, Ele tem algo preparado, Ele quer derramar sobre você, derramar sobre a sua família, derramar sobre vocês aqui. Só para terminar, eu tenho um amigo que ele era o meu melhor amigo. E a gente era muito próximo quando eu não era da igreja, né? Ele era um dos meus melhores amigos. E fazia muito tempo que eu não tinha visto ele, e ele veio. Eu já tinha aceitado Jesus. E ele veio, eu estava trabalhando, ele me deu um abraço muito forte. Ele era um cara que eu amava muito e tal. E aí, de repente, ele fala: nossa, que bom te ver. Só que eu estava naquele dia muito ruim, eu estava muito mal. E Deus falou comigo: entrega uma palavra para ele. Entrega uma palavra para ele sobre uma alegria, sobre o meu amor por ele. O que eu fiz? Eu não entreguei. Não entreguei. Passou 2 semanas, ele morreu. Alguns falam que foi suicídio, alguns falam que foi acidente de moto. Mas independente, eu falei: cara, eu não quero mais isso. Eu não quero mais negociar o que não pode ser negociado. Talvez ele podia estar aqui comigo hoje assistindo. Mas ele tirou, ele não está mais aqui. Talvez ele podia ter ido na igreja e aceitado Jesus e, sabe? Eu não quero mais perder ninguém, cara. Eu quero a presença. Eu termino com a história do meu avô. Meu avô, ele estava entubado. Covid. Depois que esse meu amigo morreu, eu falei: cara, eu não aceito mais isso na minha vida. Meu avô estava indo sendo entubado. Eu liguei para ele e falei: vô, pelo amor de Deus, Deus tem algo grande para você. Deus, Ele quer te encontrar. Você quer aceitar Jesus? E ele falou assim: eu quero. E ele falou: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. De coração, gente. A gente não pode perder mais tempo. Eu sei que tem pessoas aqui, que você tem amigos, família, que você quer ganhar para Jesus. Mas até quando é tempo? Até quando é esse tempo? Todo mundo se levanta. Pode se levantar. Vem, Espírito Santo, enche esse lugar. Enche esse lugar, Pai. Enche esse lugar, enche os nossos corações.